Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Meu nome é Ângela de Santana, muito prazer. É sempre, gente, muito prazeroso estar aqui com você. Trazer mais um caso é, assim, muito gratificante. Eu aprecio muito quando estou aqui no canal conversando com vocês, contando os casos criminais que acontecem por aqui. E eu falo assim, tem ditados, eu gosto muito de ditados, gente. E tem dois ditados que caem muito bem nesse caso criminal de hoje. É o os canalhas também envelhecem e há males que vêm para o bem. Eu acho que caiu como uma luva, sabe? Porque o caso de hoje é de um serial killer, é de um predador sexual, sabe? Cruel, perverso, sabe? Que aterrorizou a Califórnia. O estado dourado foi aterrorizado por esse matador que levou até o nome, sabe? E ele não atacava só numa cidade, não. Eram em várias cidades da costa leste da Califórnia. Ele foi preso em 2018 com 74 anos. Gente, você olha para o velhinho assim, você fala, não tem cabimento, essa pessoa não fez isso não, sabe? Não fez. Ele admitiu todos os crimes que ele foi acusado. E não tinha como, porque foram 40 anos, gente, 4 décadas, 4 décadas de investigação policial. Isso não é pouco, não, é uma vida, sabe? Os familiares, sabe? Os sobreviventes, aqueles que sobreviveram a ele, as vítimas, os familiares, filhos, esposa, mãe, pai, tiveram essas 4 décadas de espera. Mas foi bom porque conseguiu chegar e identificá-lo. O que aconteceu, gente? Ele atacava em cada cidade que ele atacava, ele tinha um nome. Ele tinha um nome de saqueador, ele tinha um nome de de sequestrador, ele tinha um nome de estuprador, sabe? Até a polícia chegar à conclusão de que era uma pessoa só, que era a mesma pessoa que agia em todas as cidades, em todas as localidades. Essa pessoa, ela roubava, ela entrava dentro das casas, ela roubava, ela estupava, ela espancava e matava. Então, ele ficou conhecido como o matador do Estado Dourado. Ele acabou sendo identificado com esse nome, porque a polícia não tinha nada que levasse ao suspeito. Eles, eles estavam na batalha. Nessa época, gente, que aconteceu isso foi de 1970 até 1980. Foi uma década, né? E nessa época não existia tecnologia, né? Não existia internet, que foi, acho que a maior descoberta, né? Não tem outra, gente. A internet é muito importante, né? Muito importante. Ela consegue
trouxe a tecnologia para a gente, né? Hoje em dia, os crimes, principalmente, são muito mais fácil de ser descoberto do que nessa época que não existia, além de não ter internet, não existia meios de comunicações eficientes, né? O telefone era assim, era restrito, não era tão popular quanto é hoje, né? A fotografia, a máquina fotográfica, as câmeras, gente, né? Igual hoje, olha que eu tô do outro lado, né? Eu tô aqui na Flórida e você tá aí no Brasil e eu tô conversando com você. Não é legal, gente? Isso não tem preço. Eu acho assim que a melhor coisa que aconteceu nesses últimos anos foi a descoberta da internet. E foi bom demais que só foi melhorando, né? Então, gente, a tecnologia que ajudou a descobrir quem era aquele assassino, aquele matador. O Joseph, ele foi descoberto, o matador do Estado Dourado foi identificado em 2018. Em 2018 ele foi preso pelos crimes que ele cometeu e foi julgado e foi condenado à prisão perpétua, sabe? Então, ele era um ex-policial, gente. Ele era policial na época em que ele cometia esses crimes, sabe? Ele foi policial de 1973 a 1978. Então, ele foi demitido. Ele foi demitido pelo roubo de um martelo e uma lata de repelente para cachorro. Olha para você ver. Ele foi demitido da polícia por esse motivo. E aí ele se tornou mecânico de caminhão. Ele passou a ter um trabalho totalmente diferente, né? Então, quando em 1986, foi descoberto, o mapeamento do DNA começou a ser divulgado, né, na mídia. Foi aí que ele cometeu o último crime dele, em 1986, sabe, com uma menina, uma jovem de 18 anos, chamada Janelle Cruz. Ela estava sozinha em casa quando ele invadiu a casa, sabe? E a expôs, a amarrou e a espancou. Esse foi um dos últimos crimes que ele cometeu. Ele também teve um outro crime que ele agiu com a Manuela Whithane. Ela estava sozinha em casa quando ele invadiu a casa. Ele a amarrou, a expôs, a espancou e atirou nela. E ela foi encontrada pela mãe dela. Olha que desespero dessa mãe, gente. O que esse serial killer, predador sexual, fazia? Como ele agia? Ele usava máscara, ele usava luvas e ele usava um revólver, uma arma de fogo. Ele usava a lanterna
e ele usava um canivete. Isso era o que ele usava. E ele começou entrando nas casas à noite para roubar. E ele estuprava também as mulheres e roubava as joias, as moedas, os documentos pessoais, dinheiro, o que ele achasse, sabe, que servia para ele. Ele comia a comida das pessoas, dos moradores da casa, depois de cometer as perversidades dele, as torturas dele. Ele, quando entrava dentro de uma residência que tinha criança, ele amarrava a criança na mesa ou no pé da mesa e a criança ficava lá assistindo aquilo, vendo o que estava acontecendo com os pais delas. Ou então ele levava a criança para o banheiro e trancava elas e deixava elas lá sozinhas. Ele fazia a mesma perversidade com os cachorros. No dia que ele praticava com os humanos, ele praticava com o animal também. Ele espancava na cabeça e na face do cachorro, espancava até desfigurar. Então, essa perversidade dele, ele fazia somente com casais, com os dois. Ele fazia isso. Teve exceção, duas delas que eram com mulheres que estavam sozinhas, mas todos os casos registrados. Tem mais de 50, sabe, estupros, mais de 100 assassinatos. Mas a polícia acusou e julgou aqueles em que eles têm a consistência, têm a evidência e têm a prova. No júri dele, do dia 20 de junho de 2020, ele foi julgado pela 2 anos após ele ser preso. Então, todas as sobreviventes dele, as vítimas que sobreviveram, os parentes das vítimas foram para o salão de júri, sabe? Todos eles. E eles perguntaram para ele, fizeram perguntas. Eles foram 2 dias, do dia 18 ao dia 20, ele esteve só escutando as vítimas sobreviventes e os parentes das vítimas, das pessoas que ele tirou a vida. Foram 2 dias ouvindo. Ele chegou no salão de júri numa cadeira de rodas, sendo empurrado, sabe, numa cadeira de rodas. E ele teve que levantar para poder escutar o que eles falavam. Nada mais justo, né? Então, ele começou na cidade de Sacramento a fazer essas atrocidades. Ele ainda, de 1976 a 1978, ele não tirava a vida de ninguém, ele não cometia o assassinato. Ele roubava e estuprava. Depois, em 1970 e em 1979, tinha um casal, Brian
e Kate Montgomery estavam passeando com o cachorro deles. Foi aí que o Joseph DeAngelo, se aproximou deles e baleou o Brian e atirou contra a Kate. A Kate correu para fugir dele, pedindo socorro, gritando, e ele correu atrás dela. Ele a alcançou, jogou ela no chão e deu um tiro na cabeça dela. Ele atacou na cidade de Vaisela. Ele invadiu esse crime, de Vaisela. O professor Glaude Snelling, ele invadiu a casa do professor. Ele era policial ainda. Baleou ele, tirou a vida dele na frente da filha do professor Glaude. E não ficou só por isso, não. Ele brutalmente chutou a filha do Glaude no rosto e na cabeça por 3 vezes. E ele fugiu. E esse acontecido foi antes dele começar a os roubos. Os roubos e os estupros foram depois que ele já não era mais policial, ele já tinha sido demitido. Ele atacou na cidade de Goliad. Essa cidade ela fica próxima a Santa Bárbara. E nessa época ele já era conhecido como o matador do Estado Dourado. Então, a Cherry Domingo e o Gregory Sanchez foram baleados e mortos por ele. O Gregory, ele baleou ele e espancou ele na cabeça até a morte, por mais de 24 vezes, gente. E a Cherry Domingo, ele amarrou ela, estrupou ela, sabe, espancou ela por mais de 10 vezes na cabeça, tirando a vida dela, sabe? Ele era de uma perversidade muito grande mesmo. Ele não tinha nenhuma piedade. Ele também matou o casal Deborah Manning e Robert Offerman. Da mesma maneira, ele também tirou a vida do casal Kitty Harrington e Patrice Harrington. Da mesma maneira, ele não mudava. Ele, o Kitty era estudante de medicina e Patrice Harrington, esposa dele, era enfermeira na área de traumologia da pediatria. Gente, eles tinham 3 meses de casados. Ele também tirou a vida Lyman Smith e Charlene Smith. Ele tirou a vida deles do mesmo jeito. Esse casal, eles foram encontrados mortos
pelo filho do Lyman Smith, de 12 anos. Ele estava no salão do júri, no dia do julgamento do Joseph DeAngelo. Mas então, esse é um resumo das atrocidades que ele cometeu ao longo dessa década de 70 e 90 e 80. Muitos outros casos aconteceram. No júri do julgamento dele, houve um acordo judicial no qual ele admite todas as acusações, inclusive as de estupro, que não estão, que não, que não foram acusadas ali, que não estavam presentes, que ele admitia. Porque são tanto, gente, tanto, que não caberia, né? E tem que existir a prova, né? Nesses 40 anos, né, de, de investigação, onde os investigadores conseguiram chegar até ele, a identificá-lo através da técnica de DNA, da árvore genealógica, de banco de dados públicos genealógicos. Eles conseguiram, os investigadores, depois de saber que ele era um dos suspeitos, os policiais começaram a vigiá-lo, a segui-lo. Foi quando ele descartou um guardanapo. Ele usou esse guardanapo e descartou ele no lixo. Então eles pegaram esse guardanapo para levar para o banco de dados para fazer a amostra do DNA. E foi aí que deu um match, né? Bateu como positivo para as amostras de DNA que tinham da cena do crime. Então, o que aconteceu? A polícia foi até ele e o prendeu. Ele admitiu todos esses crimes. Teve uma entrevista que ele falou que fez. Ele estava falando para ele mesmo que ele tinha feito todas aquelas coisas e que ele tinha destruído todas aquelas vidas. Ele admitiu isso para ele. Eu penso, para mim, eu acredito que ele não tem coração, né? Ele não tem, não, sabe? As vítimas dele fizeram, a mãe da Janelle Cruz perguntou para ele, sabe? Por que ele tinha feito aquilo com a filha dela, amarrado, estuprado, espancado. São perguntas sem respostas, talvez, né, gente? Talvez. Mas eu quero falar agora sobre essa nova técnica, gente, que, que está aí. E depois o Joseph DeAngelo, ele foi o primeiro a ser preso através desse banco de dados genealógico público. Mas como é que isso funciona? Existem companhias que trabalham com
o DNA, que fazem o mapeamento do DNA, companhias particulares. Tem algumas que não aceitam que as autoridades pesquisem os DNAs que elas têm. Mas existem outras que a polícia, as autoridades têm, elas pesquisam aquele banco de dados. Ela tem acesso a ele. Mas as pessoas que querem saber algo ou sobre a sua saúde, ou sobre os seus ancestrais, que vão nesses bancos, nessas companhias de banco de dados públicos, para saber, para consultar o seu DNA, elas ficam cientes que as autoridades terão acesso às informações do DNA e que, se elas estiverem alguma dúvida, que elas não deixem as suas informações. Porque o DNA, gente, as amostras de DNA, ela é você no código de barras. É praticamente isso, você no código, sabe? Eles têm acesso, o DNA fala sobre sua saúde, fala sobre seus ancestrais, fala sobre quem já não está mais aqui, fala sobre até de quem vai nascer, sabe? É muita informação, sabe? Se eu for num banco de dados público e deixar o meu DNA, através dele, eles vão ter acesso a todas as informações dos meus irmãos, irmãs, pai, mãe. Toda a minha árvore genealógica vai estar lá, falando de tudo, sabe? De saúde, doença, ancestrais, de tudo. E o que está havendo? Está havendo uma polêmica, sabe, a respeito desses bancos de dados. Por quê? Porque se você deixa seu DNA no banco de dados, essas informações elas vão para o governo, né, para as autoridades. E para que fins, e mais para que outros fins elas poderão ser usadas? Porque a sua privacidade pode ser invadida. Então, os defensores, né, os advogados, eles alertam e falam a esse respeito, sabe? A esse contrapeso, a esse problema, sabe? Do DNA tem muita informação e pode ser parar em situações que você não está não está preparada ou não quer, entender? De ser uma invasão da sua privacidade, da sua intimidade, da sua individualidade. Então, mais de 150 suspeitos de crimes na mesma situação do criminoso Joseph DeAngelo já foram elucidados, sabe, através dessa técnica, dessa nova técnica.
Então, está sendo, assim, muito bem vista pelas autoridades. São muitos casos que eles estão, casos aí de 30, 40 anos, que os familiares estão aí sofrendo, esperando resposta, e que a polícia, as autoridades estão conseguindo elucidar através da, do banco de dados de genealogia pública, né? Existem os sites, né? Igual tem o DID-MAT, né? Que se você tem o seu DNA, você coloca o seu DNA no site, né? E ele vai fazer o seu mapeamento. Mas esses dados, essas informações que você passou a respeito do seu DNA, ela pode ser usada pelas autoridades, sabe? Eles deixam isso muito claro para você, não fica dúvida. E basta a pessoa saber. Todas as pessoas, e o Didi Mate falou que filhas, pessoas que têm criminais, pessoas que cometem crime na família já, né? Por exemplo, teve uma filha de um serial killer que ela procurou os bancos de dados para deixar o DNA dela, para poder ajudar a elucidar casos que estão sem, sem resolução por anos e anos e anos, para ajudar a polícia. Eu acho que assim, se for usado diretamente nesse propósito e somente para esse propósito, né, é um grande passo, um grande bem. Porque as famílias, gente, das vítimas sofrem muito quando acontece um crime. Tanto as duas famílias, tanto do, do autor dos crimes, quanto da vítima, sabe? É muito sofrimento, é muita dor dos dois lados, porque a família do autor dos crimes não tem culpa, sabe? Ela não foi ela que fez aquilo, talvez na maioria das vezes, sabe, se sente envergonhada, sabe, se sente traída a confiança pelo familiar que cometeu o crime. Então, se você pode ajudar a polícia a elucidar um crime, né, através do seu DNA, eu acho válido, sabe? E no caso do uso do DNA dessa técnica, ela é usada igual no caso do Joseph DeAngelo. Era um, um desconhecido, né? A polícia tinha as evidências de DNA, mas não sabia quem era, né? Estava totalmente parado. E a partir dessa técnica é que conseguiram chegar até ele. Então, de uma certa maneira, eu acho que é válido sim, né? E é isso, gente. Eu convido você a participar do meu canal. Se inscreva, deixa o seu like, compartilha, comenta. E muitíssimo obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.